Opa, e aí pessoal, tudo certo? Então vamos lá, vamos começar aí mais uma aula aí dessa banca aqui, tá? Então continuando aí, provinha de agente administrativo, vamos lá, vamos tentar analisar aí uma questãozinha de raciocínio lógico. A gente precisa saber alguns conceitos inicialmente para poder começar a resolver esse problema aí, tá? A questão ela começa com um texto falando sobre o conectivo I e conectivo OU. Ele fala o que é a conjunção, o que é a disjunção, tá? Então a conjunção é sempre o conectivo I, que ele vai ligar duas proposições. E o que são duas proposições? Tá? Primeira coisa, proposição é uma sentença que pode ser atribuída um valor lógico. Quando eu falo valor lógico, eu estou falando sobre verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, o que não é uma proposição são sentenças, por exemplo, exclamativas, que tem exclamação, interrogativas ou imperativas, tá? Tipo, pegue aquele copo de água. Então isso aí é uma frase imperativa, então isso aí não pode ser atribuído como uma proposição, tá? Uma proposição é uma sentença, beleza? Mas não é uma proposição, beleza? E quando eu tenho mais de uma proposição sei lá, na sua questão, você vai ter que ter um conectivo lógico ligando elas. Quem são os conectivos lógicos? Tem o I, vamos se ater aos que a questão está pedindo, o I e o OU, tá? Existem outros, mas isso aí é pano para outras aulas, beleza? Então, por exemplo, eu vou ter o I e o OU. O I a gente chama de conjunção, o OU a gente chama de disjunção. Até aí tudo certinho? Tá dando para entender? Bacana. Então, ó, o I é a conjunção. Para que serve? O I ele dá essa ideia de coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou ao shopping e vou tomar sorvete, tá? Então eu preciso ir ao shopping e tomar sorvete. Se eu for ao shopping e não tomar sorvete, então eu menti, tá? Ou seja, eu tenho que fazer as duas coisas. Se eu não for ao shopping, mas eu tomar sorvete, eu também menti. Então, no conectivo I, na conjunção, quando é que é verdadeiro? Quando ambas as afirmações são verdadeiras. Quando tudo é verdadeiro, então a minha resposta dessa minha proposição lógica, ela é verdadeira, beleza? Anote isso aí que isso é importante, beleza? Então, quando as duas são verdadeiras, então, ó, fui ao shopping, beleza? Tomei sorvete, beleza? Então, as duas foram verdadeiras, então eu posso dizer que essa minha proposição composta aí, ela é também verdadeira, beleza? Então é preciso que tudo seja verdadeiro para que seja verdadeiro, beleza? E aí ele fala também sobre a disjunção, que é o conectivo lógico OU, tá? O conectivo lógico OU. E como é que funciona, no fim das contas, esse conectivo lógico OU? Ele dá essa ideia de alternância, tá? Então eu posso fazer uma coisa ou outra, tá? Então se eu fizer uma das coisas, eu estou falando a verdade. Por exemplo, digamos, ó, eu vou ao shopping ou tomar sorvete. Por exemplo, não, outro exemplo. Ou vou ao cinema, aliás, vou ao cinema ou vou à praia. Então vou ao cinema ou vou à praia. Então se eu for ao cinema eu falar a verdade, falei. Dá pra entender? Então eu falei a verdade. Se eu for ao cinema eu falei a verdade, falei também, falei a verdade. Se eu for pro cinema e depois eu emendar ir pra praia, eu tô falando a verdade? Tô falando a verdade também, beleza? Ou seja, no OU só basta que pelo menos uma afirmação seja verdadeira, se cumpra, seja verdadeira, beleza? Então pode ser que a primeira seja verdade, então é verdade. A segunda for verdade, é verdade. As duas são verdade, então também é verdade, tá ok? Então a ideia é justamente essa no OU. E quando é que vai ser falso no OU, Jefferson? Quando as duas forem falsas, tá bom? Então, por exemplo, eu digo, ó, vou à praia ou ao cinema. Então, nem fui à praia, nem fui pro cinema, eu fiquei em casa lá, então eu menti, porque eu afirmei que eu ia à praia ou ao cinema, beleza? Mas se eu fosse a pelo menos um dos dois ou aos dois, então eu falaria a verdade. Deu para entender? Então é mais ou menos o que a gente vai transportar para essa questão. Fica legal de entender. A gente pegou dois conectivos lógicos e agora a gente vai entender isso aí, tá? Então vamos lá. A primeira. Se é uma proposição P, tá? Você pode acompanhar essa questão, ela tá aqui na descrição da aula, tá bom? Então, ó, se uma proposição P é verdadeira e uma proposição Q é falsa, então esse símbolozinho aqui é o conectivo do I, tá? É o conectivo do I. Então, P e Q, é assim que a gente lê, é verdadeiro. E aí? Realmente será que isso é verdade? Se uma proposição P é verdadeira e uma proposição Q é falsa, a minha resposta disso é verdadeiro com o conectivo I? Não, né? A gente viu que só é verdadeiro no conectivo I quando as duas são verdadeiras. Então, isso aqui a gente já descarta. Já descarta aí a letra A, beleza? Vamos lá, letra B. Se uma proposição P é falsa, beleza, uma proposição P é falsa, e uma proposição Q é falsa, então P ou Q é verdadeiro. E aí, será que é verdade? Ó, esse Vzinho aí a gente chama de representação do conectivo lógico OU. Então a gente lê P ou Q, tá?
Então, se uma proposição P é falsa e uma proposição Q é falsa, então P ou Q é verdadeiro, ó, as duas são falsas. Quando eu uso o conectivo lógico ou, quando as duas são falsas, a minha resposta é verdadeira? Não, a gente viu que não é isso que acontece, tá? Então, quando as duas são falsas, a minha resposta vai ser falsa. Esse é o único caso em que no ou a minha resposta é falsa, quando eu minto nos dois casos, beleza? Ok, então letra B também já não seria. Vamos para a letra C. Se uma proposição P é falsa e uma proposição Q é verdadeira, então P ou Q é verdadeiro. E aí? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E aí? No P ou Q, será que isso é verdadeiro? É verdadeiro. Por quê? No conectivo lógico ou, só basta que pelo menos uma das afirmativas seja verdadeira para que a minha resposta seja verdadeira. Lembra, ó, vou à praia ou ao cinema. Então, se eu for à praia, falei a verdade, mas não fui ao cinema, falei a verdade. Se eu fui ao cinema, mas não fui à praia, falei a verdade. Se eu fui ao cinema e à praia, falei a verdade também, beleza? Então, seria essa daqui a minha resposta, seria letra C, beleza? Mas vamos fechar aqui com a letra D para poder fixar esse conteúdo aí na sua cabeça. Letra D. Se uma proposição P é verdadeira e uma proposição Q é verdadeira, então não se atribui valor para P e Q. Então, dá sim para atribuir valor para o P e Q, com esse conectivo lógico I, tá? Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, minha resposta seria verdadeira. Ele falou que não dá para atribuir valor lógico. Então, errado também a letra D, logo, minha resposta seria a letra C, tá bom? Então, essa aqui foi a minha questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado muito claro. Se eu conseguir te ajudar, se você fixou alguma coisa na sua cabeça, se você conseguir aprender algo novo, deixa aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber que pude contribuir um pouco mais, beleza? Continua assistindo as aulas, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Que com certeza sim eu vou voltar e vou gravar mais aulas para essa banca, beleza? Deixa aí nos comentários se você quer sim mais aulas para essa banca, que eu com certeza vou lá e gravo mais aulas para você, beleza? Para você poder se preparar para o teu concurso aí, entender melhor a matemática e o raciocínio lógico, beleza, pessoal? Lembra de seguir a gente no Instagram também, Jefferson Prieto, cursinho passo a passo, tem muito conteúdo bacana por lá também, tá ok? Dúvida? Deixa aí nos comentários, vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas. Até a próxima, tchau, tchau!